Passei o fim de semana no noroeste do meu estado, aqui no Espírito Santo, e estava vendo a situação da seca, da falta de chuva que está preocupando todo mundo. Os rios, antes com tanta água, agora esmilinguidos pela seca. A maioria dos riachos e córregos estão totalmente secos. A vegetação que resta tem um tom cinza, amarelado, e o povo está entrando em desespero. Daí fiquei pensando que muito disso está acontecendo em todo lugar. Estamos colhendo os resultados da destruição sem limites, promovido pelo próprio homem. A culpa é minha, a culpa é sua, é de todos nós. Todos contribuímos de alguma forma para que isso acontecesse. O ser humano, em sua ganância de obter vantagens, lucros, está depenando o planeta. E agora o resultado está aí. Eu já ouvi muita gente dizendo que se o mundo continuar do jeito que está indo, vai terminar numa destruição em massa. A vida no planeta vai se tornar insustentável e a raça humana será extinta por completo. É o que dizem. Que final dramático seria se isso realmente acontecesse? Nós que somos cristãos e cremos na Bíblia, sabemos o modo como tudo vai terminar e que não vai ser dessa maneira. Deus vai intervir novamente na história desse mundo e vai restaurar tudo que existe de errado por aqui. Mas falando sobre o que dizem sobre a destruição do planeta, da humanidade, lendo um artigo de autoria do físico britânico Stephen Hawking, eu achei interessante o que ele acredita que pode acontecer com a humanidade. É claro que são conjecturas, mas que não custa refletirmos sobre elas. Permita-me compartilhar com você. Segundo esse físico, Hawking, realmente a humanidade corre o risco de ser extinta do planeta Terra. E ele tem argumentos fortes e muito interessantes para dizer isso. São 4 os cenários possíveis para um fim do mundo. Cenários estes criados pela própria humanidade, segundo a opinião desse cientista. O primeiro cenário é que o mundo corre o risco em ser destruído, vitimizado pela inteligência artificial. Daí você pode me perguntar, mas o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se preocupa ou se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, a capacidade de ser inteligente. E nesse contexto, Stephen Hawking acredita que os esforços para criar máquinas que pensem sozinhas são ameaça à nossa existência. Segundo ele, as formas primitivas de inteligência artificial desenvolvidas até o momento já provaram ser úteis. Mas Hawking teme as consequências de se criar algo que possa se igualar ou até superar os humanos. Textualmente ele diz: as máquinas iriam evoluir sozinhas, refazer o próprio projeto a uma velocidade cada vez maior. Humanos que são limitados por uma evolução biológica lenta não poderiam competir e seriam substituídos. Você há de se lembrar de alguns filmes em que o cinema americano tratou dessa questão. 2001, Uma Odisseia no Espaço. E a série de filmes O Exterminador do Futuro, entre outros tantos por aí. Outro possível cenário para o extermínio da humanidade poderá acontecer através de uma guerra nuclear. Se as máquinas não nos matarem, nós poderemos fazer isso por conta própria. Você sabe, as armas de destruição em massa atuais são capazes de acabar com a vida da Terra. E a proliferação dos arsenais nucleares é uma grande preocupação mundial. Uma grande guerra mundial significaria o fim da civilização e talvez o fim da raça humana, argumenta Hawking. Agora, se não formos destruídos pela inteligência artificial e nem por uma guerra nuclear, então pode ser que sejamos extinguidos da Terra por completo por conta dos vírus criados por engenharia genética. O ser humano se autodestruiria por um vírus criado por ele mesmo. E ele afirma que, a longo prazo, fico mais preocupado com a biologia. Armas nucleares precisam de instalações grandes, mas a engenharia genética pode ser feita em um pequeno laboratório.
Você não consegue regulamentar cada laboratório do mundo. E o perigo é que seja por um acidente ou algo planejado. Criemos um vírus que possa nos destruir. Vários filmes retratados por Hollywood já anteciparam essa possibilidade de vírus feitos pelo homem em laboratórios, destruir então toda a sociedade. Por último, Stephen Hawking descreve um cenário futurístico, apocalíptico, de que o mundo poderá ser destruído pelo aquecimento global. Ele afirma que uma das consequências mais graves de nossas ações é o aquecimento global, causado pela emissão de crescentes níveis de dióxido de carbono, resultantes da queima de combustíveis fósseis. O perigo é que o aumento da temperatura se transforme em um processo autossustentável, se é que já não está assim. Secas e devastação de florestas estão conduzindo e reduzindo a quantidade de CO2 que é reciclada na atmosfera. Além disso, o derretimento das calotas polares vai reduzir a quantidade de energia solar refletida de volta para o espaço e assim aumentar ainda mais a temperatura. Não sabemos se o aquecimento global vai parar, mas o pior cenário possível é que a Terra se transforme em um planeta como Vênus, com uma temperatura de 250 graus na superfície e chuvas de ácido sulfúrico. E ele conclui: a raça humana não pode sobreviver nessas condições. Claro, são conjecturas de um possível fim da raça humana sobre a Terra. Como cristãos, nós sabemos como tudo vai terminar. Não serão as máquinas, não serão os vírus, a inteligência artificial, o aquecimento global que vai acabar com tudo. Mas Deus vai intervir diretamente sobre tudo aqui. O mal será de todo erradicado do nosso planeta. Pecado e pecadores serão extintos para sempre. E esse planeta será renovado, restaurado, transformado pelo poder de Deus. Isso se dará por ocasião da volta de Jesus. É assim que cremos e é assim que será. Eis que faço novas todas as coisas. Isaías 65:17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, nos diz: mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos, segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. O mundo não vai acabar numa terceira guerra mundial ou de alguma forma em que o homem aperte um botão e tudo vá pelos ares. Não mesmo. Deus vai intervir diretamente sobre tudo. Ele vai voltar e fazer desse planeta algo totalmente novo, em que não haverá mais nada contaminado com e pelo pecado. E enfim, viveremos uma nova realidade de paz. Que estejamos preparados para esse dia. Deus abençoe você. Não deixe de curtir o meu canal e compartilhar com os amigos. Inscreva-se também. Vamos juntos levar sempre uma palavra de esperança. Um abraço e até o nosso próximo encontro.